Oferecimento Cevale, praticidade e sabor incomparáveis. Hoje é o momento de dizer à nossa sociedade que nós vamos ter um período de muito trabalho. O Lúcio esteve junto com a gente durante 8 anos. Tivemos a satisfação de poder administrar Toledo a 4 mãos, com muitas mãos auxiliando as nossas, para se ter um resultado excepcional. Tivemos a oportunidade naquele período de poder fazer um investimento, enquanto os municípios no Brasil, os melhores, conseguem investir 10% dos seus recursos em infraestrutura, em ações de desenvolvimento em benefício da sociedade. Tivemos a oportunidade, em 8 anos, de investir 18,8% dos recursos do orçamento do município em investimentos que ficaram para poder trazer mais qualidade de vida para a nossa comunidade. E o ritmo agora, você não tenha dúvida, você e Tita, o ritmo será até mais acentuado. O ritmo será mais acentuado pela presença do Esquerdinato e do Esperafico, tanto no governo do Estado como no governo federal, para poder auxiliar na sua administração e para poder canalizar para Toledo recursos importantes em diversas áreas, tanto do governo federal como estadual, para melhorar a nossa infraestrutura e trazer mais qualidade de vida para a nossa comunidade. Tive a oportunidade, durante 33 anos da minha vida, de poder me dedicar ao município de Toledo por inteiro. Cheguei aqui em 10 de dezembro de 1979, quando Duílio Genari era prefeito desse município. E tive a oportunidade, junto com o Duílio, depois junto com o Arnoldo, junto com os outros prefeitos que vieram, junto com o Coraza, junto com o Derli, junto com o Araújo, de poder estar sempre presente na administração pública e de poder ajudar o desenvolvimento de Toledo nesse período todo. E eu assumo todas as responsabilidades de tudo que a gente pôde fazer durante esse período, com muita honra, olhando para trás e não tendo necessidade de alterar nada do que nós ajudamos a decidir e a definir durante todos esses anos que estivemos frente à prefeitura. Depois, mais ainda, os 8 anos como prefeito do município, junto com o Lúcio, nosso vice-prefeito. E pelo destino, a minha aposentadoria como servidor público, sendo concretizada em outubro de 2012, e por respeito, não sei se eu faria hoje de novo, eu deixei de receber meus 3 meses como servidor aposentado. Não tem dúvida. Nós vamos ter muito trabalho pela frente, num plano de governo discutido com a comunidade, que coloca muitos itens para serem alcançados e vai depender do esforço concentrado de todos e da participação firme e forte da sociedade, e o nosso trabalho tanto em Curitiba como o trabalho do Esperafico lá em Brasília. E vamos estar juntos, fazendo com que as ações do futuro possam acontecer aqui nesse município. E na nossa trajetória, ao longo da nossa vida, eu tinha uma dúvida como que seria a administração pública sem a nossa presença frente ao poder público, por tanto tempo e por tanta dedicação ao longo da nossa vida aqui em Toledo. E nós organizamos também esse período de ausência, principalmente pelos recursos assegurados que nós deixamos lá em 2012 e por uma ação fantástica de investimento envolvendo recursos externos com a Agência Francesa de Desenvolvimento, que deu a oportunidade ao prefeito Beto, durante os 4 anos, de ter recurso assegurado para as ações que deveriam acontecer, e muitas delas aconteceram aqui no nosso município. E quis o destino, Lúcio, que 4 anos depois você assumisse a prefeitura, você ajudou nas conquistas lá até 2012, para poder concluir esses investimentos da agência francesa junto com o Tita. E que fala do meio ambiente, Tita.
e que, sem dúvida, nós vamos procurar resgatar a oportunidade da participação junto com a Agência de Recursos Externos da Comunidade Europeia e que possam ser dirigidos aqui a Toledo a fundo perdido, como participação da Comunidade Europeia, que foi discutido isso lá em Paris, em junho de 2012, quando assinamos o contrato com a agência. Então a gente não tem dúvida, muitas ações virão pela frente, os investimentos programados e comentados e ditos e assumidos com a nossa comunidade durante o processo eleitoral, todos eles estarão aí sendo executados sob o comando do nosso prefeito Lúcio. E nós vamos dar a nossa contribuição, se dizendo presente e podendo auxiliar da melhor maneira possível com aquilo que aprendemos ao longo do tempo na sua administração. Eu quero dizer aos senhores secretários que estão tomando posse a partir de amanhã, vocês têm um trabalho muito difícil para ser desenvolvido aqui em Toledo. Cabe a vocês a responsabilidade de poder ajudar o prefeito em todas as ações que foram programadas e ditas durante o processo eleitoral. O plano de governo tem que ficar na cabeça de cada um de vocês para poder ajudar a fazer com que ele seja cumprido. E que não tenha necessidade, depois de 4 anos, de poder dizer que essa ou aquela ação não foi feita, porque faltou recurso, mas que nunca se deixe de fazer pela falta de vontade e pela determinação de trabalho de cada um dos senhores e das senhoras. Toledo precisa muito do poder público. Toledo é muito forte. Eu me senti meio deputado durante esses 2 anos, mesmo com a facilidade que eu tenho, não nego, de discussão de alguns assuntos junto com o prefeito, mas não é a mesma coisa. A gente tinha a ausência e o distanciamento do governo do Estado por algumas atitudes praticadas aqui em Toledo e que desagradavam o governo a nível de Estado em alguns momentos. Isso é difícil. Agora não. Agora nós temos condição de recuperar esses próximos 2 anos de administração do nosso governador Beto Richa, e poder recuperar muitas ações de governo, e poder vir aqui junto com a prefeitura para poder cumprir muitos compromissos que estão represados e que sem dúvida nós vamos poder contribuir com a administração do Lúcio, canalizando esses recursos do governo do Estado aqui para o município de Toledo. Agora, minha gente, vou me sentir deputado por inteiro, porque eu sei que eu tenho uma prefeitura atrás de mim, e eu sei que eu vou ter a oportunidade de poder, em alto e bom som, falar olhando no olho do governador e exigir uma participação maior do Estado. Se o governador veio 40 vezes ali em Cascavel, ele deve muitas vindas aqui em Toledo para poder trazer recursos para a nossa comunidade, Lúcio. E eu vou estar lá cobrando essa participação. Se eu tive uma votação excepcional dessa comunidade junto com o Esperafico, é porque se confiou muito no nosso trabalho e no nosso dinamismo para poder canalizar recursos do governo do Estado aqui para Toledo. Então nós vamos junto com os nossos vereadores, os vereadores que estarão junto com a administração pública, buscar tudo que for possível para que a gente possa ter uma melhoria nas condições de infraestrutura, de saúde, de educação, enfim, em todos os setores aqui no município de Toledo. Eu vou trabalhar muito mais do que eu estou trabalhando, porque eu vou ter a responsabilidade que foi conquistada lá nas urnas, quando a gente pediu pelo Lúcio e pelo Tita. Eu vou ter a responsabilidade de retribuir a cada cidadão essa confiança que foi dada na eleição do Lúcio e do Tita, junto com os nossos vereadores. Então, que vocês tenham aí um companheiro dentro desse processo, que o Lúcio e o Tita continuem, a gente vai continuar com esse trabalho de parceria, se falando a todos os momentos, procurando trocar os nossos conhecimentos, discutindo as ações de Toledo e procurando ajudar. Fiquei ausente por esse período de 4 anos do Paço Municipal. Eu peço sua permissão, Lúcio, para na segunda-feira, amanhã de manhã, eu estar lá junto contigo, para a gente poder dar alguma opinião e poder ajudar o município. Eu estou de férias,
Então eu posso ir lá e te ajudar durante esse mês. Muito obrigado.